O reino dividido, a rebelião e a queda. Você já se perguntou como um reino poderoso e abençoado pode desmoronar em apenas uma geração? Como a promessa divina parece escorregar entre os dedos de uma nação escolhida, como areia escorrendo por uma ampulheta. A história que compartilharei hoje nos leva às profundezas da natureza humana, onde o poder corrompe, os princípios se dobram e as consequências se estendem por gerações. Esta não é apenas uma narrativa sobre reis e profetas de tempos antigos, mas um espelho que reflete nossas próprias lutas entre a fidelidade e a conveniência, entre o serviço divino e a ambição pessoal. O eco dos pés descalços sobre o mármore frio no Templo de Jerusalém havia sido substituído pelo barulho de sandálias no chão empoeirado dos novos santuários no norte. Os aromas doces do incenso cerimonial agora se misturavam com os sacrifícios oferecidos a ídolos estranhos. Como uma nação rica em herança espiritual poderia cair tão rapidamente? Quando Jeroboão estava diante do altar em Betel, pronto para oficializar seu novo sistema religioso, o ar estava carregado de expectativa. O sol da manhã se infiltrava pelas fendas do templo recém-construído, iluminando suas vestes reais ornamentadas com fios de ouro. O silêncio reverente da multidão era interrompido apenas pelo ocasional sussurro e pelo crepitar do fogo sacrificial. Este momento não era apenas uma cerimônia religiosa, era uma declaração política, uma consolidação do poder, uma ruptura completa com o Templo de Jerusalém. Os sacerdotes escolhidos a dedo por Jeroboão, homens que não pertenciam à linhagem levítica autorizada para o ministério sagrado, moviam-se em torno do altar com vestes elaboradas. O bezerro de ouro resplandecia sob a luz do sol, um símbolo da nova identidade religiosa que Jeroboão estava estabelecendo. Este não era um ato impulsivo, mas uma estratégia cuidadosamente calculada. Se este povo continuar indo a Jerusalém para oferecer sacrifícios, havia raciocinado o rei, seu coração voltará para Roboão, rei de Judá, e eu serei morto. A multidão observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Alguns, particularmente os anciãos, trocavam olhares preocupados, lembrando-se da história de outro bezerro de ouro que havia trazido julgamento divino no deserto, muitas gerações antes. Outros pareciam encantados com a conveniência de um centro de adoração local, poupando-lhes a longa jornada até Jerusalém. Jeroboão ajustou sua coroa cravejada de joias e estendeu as mãos para iniciar a cerimônia. Um sorriso de satisfação cruzou seu rosto. Seu plano estava funcionando perfeitamente. 2 santuários, um em Dan, no extremo norte, e este em Betel, mais próximo da fronteira com Judá, garantiriam que seu povo não precisasse viajar para Jerusalém. 2 bezerros de ouro, símbolos que ele havia cuidadosamente apresentado não como deuses concorrentes, mas como representações do mesmo Deus que havia libertado Israel do Egito. Uma nova classe sacerdotal, homens que lhe deviam lealdade absoluta, não a alguma linhagem ancestral. E novos festivais religiosos, estrategicamente programados para coincidir com aqueles em Jerusalém, mas com um mês de diferença. Foi neste momento decisivo, quando o rei levantava as mãos para pronunciar a bênção inaugural, que uma figura desconhecida emergiu da multidão. O homem avançou com passos decididos. Sua túnica empoeirada e desgastada pela viagem contrastava drasticamente com as vestes cerimoniais elaboradas dos sacerdotes. Sua barba por fazer e cabelo emaranhado pelo vento do deserto sinalizavam que ele havia viajado às pressas, sem tempo para os preparativos habituais que precediam uma aparição formal diante da realeza. A multidão abriu caminho instintivamente diante deste estranho, cujos olhos ardiam com intensidade incomum. Não era sua aparência que criava um círculo de espaço ao seu redor, mas algo mais, uma autoridade invisível, uma presença que emanava dele e tocava algo primordial no coração dos observadores. O burburinho das conversas cessou abruptamente, dando lugar a um silêncio expectante. O homem de Deus parou a poucos passos do altar. Sem cerimônia ou introdução, apontou diretamente para a estrutura sagrada e projetou sua voz para que todos ouvissem. Altar, altar. Ouça a palavra do Eterno. Assim diz o Senhor: um filho nascerá para a casa de Davi, e seu nome será Josias. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você.
Sua voz, fortalecida por uma fonte sobrenatural, reverberou pelo pátio sagrado. As palavras pairaram no ar como um trovão distante, carregadas de autoridade divina. Não era apenas uma mensagem, era uma sentença. Não apenas uma predição, era uma promessa divina inscrita no tempo, nomeando um rei que ainda não havia nascido, detalhando ações que ocorreriam gerações mais tarde. O profeta continuou, seu braço ainda estendido em direção ao altar. E este é o sinal de que o Eterno falou, o altar se fenderá, e as cinzas sobre ele se derramarão. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Alguns recuaram instintivamente, outros se aproximaram para escutar melhor. Os sacerdotes trocaram olhares alarmados, incertos sobre como proceder diante desta interrupção inesperada. O rosto de Jeroboão se contorceu em uma máscara de fúria. Seus olhos se estreitaram, veias saltaram em sua testa, e sangue subiu às suas bochechas. Como um estranho ousava desafiar sua autoridade, interromper sua cerimônia sagrada e profetizar a destruição de seu altar recém-construído. Como um homem de Judá, obviamente um agente de seu rival Roboão, tinha a ousadia de infiltrar-se e subverter este momento crucial. Com um movimento rápido, o rei estendeu o braço em direção ao intruso, apontando com o dedo acusador. Prendam este homem, ordenou, sua voz trovejante de raiva. Os guardas reais, posicionados ao redor do pátio do templo, imediatamente começaram a se mover em direção ao profeta. Foi então que o extraordinário aconteceu. O braço estendido de Jeroboão congelou no ar como se atado por cordas invisíveis. Não era apenas uma hesitação, era uma paralisia sobrenatural. Seus músculos enrijeceram, tornando-se rígidos e imóveis como pedra. A dor percorreu seu braço como fogo líquido, e o horror tomou conta de seu rosto quando percebeu que não conseguia baixá-lo ou movê-lo. Simultaneamente, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo pátio. O altar maciço, construído com pedras selecionadas e cimento fino, rachou-se ao meio com um som como de trovão. As pedras se separaram violentamente, e as cinzas sacrificiais se derramaram pelo chão em uma nuvem cinzenta, exatamente como o homem de Deus havia predito momentos antes. O caos irrompeu entre a multidão. Algumas pessoas gritaram de terror e se afastaram correndo. Outras caíram de joelhos em espanto e reverência. Os sacerdotes, com os rostos pálidos de medo, recuaram do altar em desintegração, suas vestes imaculadas agora manchadas com cinzas espalhadas. O rosto de Jeroboão empalideceu como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. Seus olhos, antes ardendo de fúria, agora se arregalaram com pânico genuíno. Sua mão estendida permanecia congelada no ar, uma lembrança visível e dolorosa do poder divino operando contra ele. O mesmo poder que havia rasgado o reino das mãos de Salomão e o entregará a ele agora o confrontava com um julgamento igualmente decisivo. Por favor, implorou o rei, seu orgulho real substituído por desespero nu, interceda por mim junto ao Eterno seu Deus. Ore para que minha mão seja restaurada. A mudança em sua voz era palpável. O tom imperioso tinha desaparecido, substituído por uma súplica sincera. Não havia mais ordens regais, apenas o pedido de um homem aterrorizado enfrentando poderes além de sua compreensão. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora imploravam por misericórdia. Sem hesitação, o homem de Deus intercedeu pelo rei. Seus olhos se fecharam brevemente enquanto orava, e quando os abriu novamente, olhou diretamente para Jeroboão e assentiu silenciosamente. Instantaneamente, o braço do rei foi restaurado, voltando à normalidade como se nunca tivesse sido paralisado. Jeroboão flexionou os dedos e moveu o braço experimentalmente, seu rosto refletindo primeiro alívio e depois uma gratidão relutante. Com o orgulho ferido, mas inequivocamente impressionado pela demonstração divina, e talvez genuinamente grato pela misericórdia recebida, Jeroboão se dirigiu ao profeta com um tom marcadamente diferente. Venha ao palácio comigo, convidou, tentando recuperar algo de sua dignidade real. Desfrute de uma refeição e descanse de sua jornada. Quero recompensá-lo pelo que fez. O convite não era apenas uma oferta de hospitalidade, mas uma tentativa de recuperar o controle da situação.
Se o homem de Deus aceitasse sua hospitalidade, comesse à sua mesa e recebesse seus presentes, isso restauraria, pelo menos simbolicamente, a autoridade de Jeroboão. Uma refeição compartilhada significaria comunhão, aceitação, uma espécie de validação. Um presente aceito criaria uma obrigação, diminuiria a independência do profeta. Era uma manobra política habilidosa, disfarçada de generosidade. O homem de Deus, porém, não foi enganado. Reconhecendo tanto a oferta quanto a intenção por trás dela, ele respondeu com uma clareza incisiva: mesmo que me oferecesse metade de suas riquezas e seu palácio, não poderia ir com você. Não poderia comer pão nem beber água neste lugar. O Eterno me deu ordens muito específicas: não coma pão, não beba água e não retorne pelo mesmo caminho que veio. A recusa foi definitiva. As instruções divinas que havia recebido eram inegociáveis. Em um mundo onde os profetas frequentemente eram mantidos por patronos ricos e poderosos, este homem demonstrou uma independência radical. Ele não servia a reis terrenos nem dependia de seu favor. Sua lealdade era indivisível, pertencia completamente ao Rei Celestial que o havia enviado. Contraste com os sacerdotes escolhidos por Jeroboão, homens que haviam trocado a integridade espiritual por posição e riqueza, não poderia ser mais gritante. Assim, tendo entregado sua mensagem e executado fielmente sua missão, o profeta se afastou da presença do rei. Evitando a estrada principal pela qual havia chegado, tomou um caminho alternativo, obedecendo escrupulosamente às instruções divinas em todos os detalhes. Nas proximidades de Betel vivia um homem idoso, um profeta cujos dias de ministério ativo há muito haviam passado. Sentado à sombra de uma figueira antiga em frente à sua casa modesta, observava o vai e vem das pessoas ao longo da estrada poeirenta. Seus cabelos e barba grisalhos testemunhavam os muitos anos que havia vivido, e as rugas profundas em seu rosto sugeriam tanto sabedoria quanto os fardos que havia carregado. Este velho profeta havia optado por permanecer em Betel durante os anos tumultuados quando o reino se dividiu. Enquanto outros com seu chamado haviam fugido para Judá, onde o culto verdadeiro ainda era mantido, ele escolheu ficar. As razões permaneciam ocultas em seu coração. Talvez sentisse responsabilidade pelos fiéis remanescentes em Betel, talvez estivesse muito apegado à sua casa ancestral, ou talvez suas motivações fossem mais complexas e menos nobres. Em todo caso, ele havia testemunhado as mudanças recentes com crescente preocupação. A introdução dos bezerros de ouro, a nomeação de sacerdotes não qualificados, a manipulação dos festivais sagrados, tudo isso o perturbava profundamente. No entanto, ele havia permanecido em silêncio, nunca se opondo abertamente às inovações religiosas de Jeroboão. No dia fatídico da cerimônia inaugural, seus filhos estavam entre a multidão que testemunhou o confronto dramático entre o homem de Deus de Judá e o rei Jeroboão. Retornando rapidamente à casa de seu pai, eles relataram os eventos extraordinários em detalhes vívidos: a profecia audaciosa, a mão paralisada do rei, o altar rachado, e a posterior recusa do profeta em aceitar a hospitalidade real. Os olhos cansados do velho profeta brilharam com interesse renovado ao ouvir o relato. Depois de meses de acomodação silenciosa ao novo regime, aqui estava uma demonstração dramática do descontentamento divino com as mudanças que Jeroboão havia implementado, a prova viva de que o Eterno não havia abandonado seu povo nem aceito as substituições religiosas convenientes. Por qual caminho ele foi? Perguntou ansiosamente, uma nova energia animando seu corpo envelhecido. Seus filhos apontaram na direção que haviam visto o homem de Deus tomar ao partir. Uma determinação súbita tomou conta do velho profeta. Selem meu jumento, ordenou com uma urgência que surpreendeu seus filhos. Sem hesitação, eles obedeceram, preparando o animal para a jornada. Enquanto faziam, o velho profeta reuniu provisões para a viagem: uma garrafa de água de pele de cabra, alguns figos secos e bolos de cevada. Um novo propósito o energizava. Depois de meses, talvez anos, de compromisso e silêncio, sentia uma necessidade urgente de se encontrar com este visitante corajoso de Judá. Talvez quisesse obter notícias de Jerusalém, ou talvez desejasse compartilhar a comunhão com alguém que havia demonstrado tal coragem e fidelidade.
Talvez esperasse reviver em si mesmo o fogo profético que havia diminuído durante seus anos de acomodação. Montando o jumento, partiu rapidamente, seguindo a direção indicada. Não demorou muito para encontrar o homem de Deus descansando sob o abrigo de um carvalho antigo. A jornada de Judá havia sido longa, e o intenso confronto com o rei deve ter esgotado tanto sua energia física quanto emocional. Sentado à sombra da grande árvore, com os olhos fechados em meditação ou talvez em oração, o profeta apresentava uma figura de paz em meio à turbulência. O velho profeta desmontou e se aproximou lentamente. O farfalhar de seus passos alertou o homem de Deus, que abriu os olhos e olhou para o visitante. Você é o homem de Deus que veio de Judá? Perguntou o velho profeta, estudando cuidadosamente seu rosto. Sim, sou eu, respondeu o homem, sua voz revelando cansaço, mas também a mesma autoridade calma que havia demonstrado no altar. Venha comigo para casa, convidou o velho profeta com calor aparente, para que possamos compartilhar uma refeição juntos. O homem de Deus balançou a cabeça firmemente. Não posso voltar com você, nem aceitar sua hospitalidade. As instruções do Eterno foram claras. Não coma pão nem beba água naquele lugar, e não retorne pelo caminho que veio. A mesma resposta que havia dado ao rei, definitiva, inabalável, comprometida com a obediência completa às instruções divinas específicas que havia recebido. Foi então que o velho profeta tomou uma decisão que mudaria o curso dos eventos de maneira fatal. Em vez de respeitar a resolução do homem de Deus e honrar suas instruções divinas, ele recorreu ao engano. Eu também sou profeta como você, declarou com uma confiança convincente em sua voz. E um anjo me falou pela palavra do Eterno, dizendo: traga-o de volta com você para sua casa, para que coma pão e beba água. As palavras pairaram no ar entre eles, tentadoras, convincentes e completamente falsas. O texto sagrado é inequívoco, mas estava mentindo para ele. O que motivaria um profeta a mentir para outro? As Escrituras não revelam explicitamente suas motivações, deixando-nos apenas com conjecturas. Talvez fosse solidão, um desejo profundo por companhia e comunhão com alguém que compartilhasse seu chamado. Talvez fosse inveja, ressentimento de que esse visitante havia demonstrado uma coragem que ele próprio não havia conseguido reunir. Talvez fosse um teste mal concebido, uma tentativa de avaliar a resolução do jovem profeta. Ou talvez, mais sinistramente, ele estivesse trabalhando como um agente involuntário de forças maiores que buscavam desacreditar o mensageiro de Deus e, por extensão, a mensagem que ele havia trazido. Qualquer que fosse a motivação, o efeito foi devastador. Confrontado com o que parecia ser uma revelação divina contraditória, transmitida por alguém que alegava ser um companheiro profeta, o homem de Deus de Judá vacilou. A autoridade do velho profeta, sua afirmação de uma palavra angelical, a exaustão física e emocional de sua própria jornada, tudo isso pode ter contribuído para sua decisão fatal de abandonar as instruções claras que havia recebido diretamente do Eterno. Assim, voltou com ele, registra o texto sagrado, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Enquanto estavam sentados à mesa, compartilhando pão e conversando, algo extraordinário aconteceu. O espírito profético genuíno desceu sobre o velho profeta, e através de seus lábios que tão recentemente haviam proferido mentiras, agora veio a verdade autêntica do Eterno. Suas feições mudaram, sua voz adquiriu uma nova autoridade, e palavras que não eram suas próprias começaram a fluir. Assim diz o Eterno: porquanto foste rebelde à palavra do Eterno e não guardaste a ordem que o Eterno teu Deus te ordenou, voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual ele te disse: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. A sentença foi pronunciada sem rancor, mas com finalidade terrível. A ironia da situação não poderia ser mais aguda. O mesmo homem que havia mentido para induzir o profeta à desobediência agora se tornava o canal para anunciar o julgamento divino por essa mesma desobediência. O ar ao redor da mesa de refeição, momentos antes preenchido com a camaradagem de uma refeição compartilhada, agora parecia denso com o peso da condenação divina. A comida na mesa perdeu seu sabor. A água em seus copos, sua doçura.
A hospitalidade do velho profeta havia se transformado em armadilha, e sua casa, em antecâmara do julgamento. Após comerem e beberem, o velho profeta, agora solenizado pela palavra que havia sido compelido a entregar, selou um jumento para seu convidado condenado. Com um coração pesado, sabendo o que estava por vir mas impotente para impedi-lo, ele se despediu do homem de Deus enquanto este partia na jornada que seria sua última. No caminho de volta, o julgamento profetizado se cumpriu. Um leão, instrumento improvável da justiça divina, atacou o homem de Deus, matando-o. Seu corpo ficou estendido na estrada poeirenta, um testemunho silencioso das consequências da desobediência, mesmo quando essa desobediência é baseada em engano e confusão. O que se seguiu desafia a explicação natural. O leão permaneceu ao lado do corpo, não o devorando conforme seria seu instinto natural. O jumento também permaneceu lá, não fugindo em pânico como seria esperado. Ambos os animais guardavam o corpo caído como sentinelas solenes, como se designados para garantir que as consequências da desobediência fossem visíveis para todos os passantes. E passantes havia muitos. Viajantes na estrada viram o espetáculo estranho, um corpo humano jazendo na poeira, flanqueado por um leão que não o devorava e um jumento que não fugia. Levaram a notícia à cidade, onde logo chegou aos ouvidos do velho profeta que havia sido o instrumento tanto do engano quanto do anúncio do julgamento. É o homem de Deus que foi desobediente à palavra do Eterno, declarou ele quando ouviu as notícias. O Eterno o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Eterno lhe havia falado. O remorso pesava sobre o velho profeta. Sua mentira havia levado à morte de um servo fiel de Deus. Sua hospitalidade havia se tornado fatal. Sua busca por companhia havia resultado em tragédia. Determinado a fazer o que pudesse para corrigir seu terrível erro, ele ordenou a seus filhos: selem o jumento para mim. Quando eles o fizeram, partiu para recuperar o corpo. A cena que encontrou era exatamente como havia sido descrita. O homem de Deus morto na estrada, o leão e o jumento ainda em guarda silenciosa ao lado do corpo. O leão não havia devorado o cadáver nem atacado o jumento. E quando o velho profeta se aproximou, o leão não o atacou também, mas afastou-se silenciosamente, sua missão de justiça cumprida. O velho profeta colocou o corpo sobre o jumento e retornou à cidade em luto. Levou o corpo para sua própria casa, onde ele e seus filhos lamentaram apropriadamente, seguindo os rituais de luto prescritos pela tradição. Ai, meu irmão! Lamentou o velho profeta, sua voz carregada de remorso genuíno pelo papel que havia desempenhado na morte do homem. Depois das cerimônias de luto, sepultou o corpo em seu próprio túmulo familiar, uma concessão significativa que demonstrava tanto respeito quanto culpa. E deu instruções a seus filhos sobre seu próprio enterro eventual. Quando eu morrer, sepultem-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os meus ossos junto aos ossos dele. Pois certamente se cumprirá o que ele proclamou pela palavra do Eterno contra o altar em Betel e contra todos os santuários dos lugares altos nas cidades de Samaria. Suas palavras refletem uma fé renovada na autenticidade da mensagem trazida pelo profeta de Judá. A própria morte do mensageiro, longe de desacreditar sua mensagem, havia na verdade confirmado sua autoridade divina. O velho profeta agora acreditava tão plenamente na profecia pronunciada pelo homem de Deus que desejava ter seus restos mortais associados aos dele, um gesto que sugeria tanto identificação quanto uma esperança de compartilhar qualquer honra futura que viesse quando a profecia fosse cumprida. E, de fato, a profecia seria cumprida centenas de anos depois, quando o rei Josias, mencionado pelo nome muito antes de seu nascimento, de fato profanaria o altar ao queimar ossos humanos sobre ele, exatamente como o homem de Deus havia predito. Apesar desse poderoso sinal, a profecia audaciosa, a mão paralisada, o altar rachado e até mesmo a morte do profeta que havia desafiado a nova religião, o texto registra que após estes eventos, Jeroboão não se desviou de seus caminhos perversos. A obstinação do rei diante de evidências esmagadoras da desaprovação divina é verdadeiramente impressionante. Testemunhando milagres com seus próprios olhos, experimentando tanto julgamento quanto cura em seu próprio corpo,
ele ainda assim se agarrou a seu curso escolhido. Continuou nomeando qualquer pessoa que desejasse como sacerdote nos lugares altos, perpetuando sua violação da lei divina e solidificando as instituições religiosas que acabariam levando à destruição da nação. O texto conclui esta seção com um epitáfio sombrio sobre o reinado de Jeroboão. Este ato se tornou um pecado à casa de Jeroboão, e levou à sua extinção e eliminação da face da terra. Um dia, em meio às convulsões políticas do norte, Abias, o filho de Jeroboão, adoeceu gravemente. O jovem príncipe jazia em sua cama no palácio real em Tirza, seu rosto infantil pálido contra os lençóis de linho, seu corpo pequeno atormentado pela febre. Médicos reais e curandeiros se reuniam ao seu redor, aplicando ervas e ungüentos, sussurrando encantamentos, mas sem efeito. O menino continuava a definhar, sua condição piorando a cada hora que passava. No quarto real, longe dos olhares do público, o rei Jeroboão se curvou sobre seu filho, seu rosto normalmente austero suavizado pela preocupação paternal. Suas mãos fortes, mãos que haviam liderado rebeliões, erguido ídolos e dirigido as obras de muitos novos santuários, agora estavam impotentes para aliviar o sofrimento de seu próprio filho. Por todos seus esquemas políticos, por toda sua autoridade real, não conseguia comandar a febre para deixar o corpo da criança ou ordenar que a cor retornasse às suas bochechas pálidas. Foi neste contexto de desespero que Jeroboão se voltou não para os ídolos que havia estabelecido nem para os sacerdotes que havia nomeado, mas para o profeta do Deus que havia abandonado. Em um reconhecimento tácito da vacuidade de sua religião oficial, ele se virou para sua esposa e falou em voz baixa: "Disfarce-se para que ninguém a reconheça como minha esposa e vá a Siló. O profeta Aías vive lá, o mesmo que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve presentes para ele, 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Ele dirá o que acontecerá com nosso filho." O plano revelava tanto o desespero quanto o auto-engano do rei. Acreditava que o profeta de Deus poderia fornecer informações confiáveis sobre o destino de seu filho, mas também pensava que poderia enganar o vidente através de um simples disfarce. Buscava orientação divina enquanto tentava esconder sua identidade, uma contradição que refletia a esquizofrenia espiritual que havia caracterizado todo o seu reinado. A rainha obedeceu, trocando suas vestes reais por roupas simples de uma camponesa. Removeu suas joias, cobriu seus cabelos elaboradamente arranjados com um xale modesto e empacotou os presentes mencionados por seu marido. Irreconhecível como a esposa do rei, partiu para a jornada a Siló, o antigo centro religioso onde a Arca da Aliança havia repousado antes da construção do templo. Aías, o profeta, já estava velho, seus olhos turvados pela idade até a cegueira completa. Não podia mais ver os rostos daqueles que vinham procurá-lo, nem ler os pergaminhos da Torá que tanto amava. Mas sua visão espiritual permanecia afiada como sempre. Na quietude de sua casa modesta, o Eterno falou com ele, revelando a identidade de sua visitante iminente e a mensagem que deveria entregar. Quando a rainha disfarçada se aproximou de sua casa, os ouvidos treinados do profeta captaram o som de seus passos na porta. Antes que ela pudesse falar ou se apresentar, ele a chamou pelo título que ela havia tentado esconder. Entre, esposa de Jeroboão. Por que este disfarce? Fui enviado a você com notícias duras. As palavras atingiram a rainha como um golpe físico. A farsa havia sido exposta instantaneamente. A jornada cuidadosamente disfarçada, a história que havia ensaiado, tudo isso foi tornado inútil em um momento pela percepção sobrenatural do profeta. Tremendo ligeiramente, entrou na casa simples, os presentes que havia trazido agora parecendo insignificantes e transparentes em seu propósito. A luz fraca dentro da casa revelou um homem idoso sentado em um assento simples. Sua barba branca descia até o peito, e seus olhos opacos, embora incapazes de perceber a luz física, pareciam enxergar diretamente em sua alma. Quando falou novamente, sua voz era firme mas carregada de tristeza. Vá dizer a Jeroboão que assim diz o Eterno, o Deus de Israel: eu o elevei dentre o povo e o tornei líder sobre meu povo Israel. Arranquei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que guardou meus mandamentos e me seguiu de todo o coração,
fazendo apenas o que era certo aos meus olhos. Você tem feito mais mal do que todos antes de você. Foi e fez para si outros deuses, ídolos de metal fundido, provocando-me a ira, e me lançou para trás de suas costas. As palavras saíam como um rio poderoso, incontido e irresistível. A rainha permaneceu em silêncio, seu disfarce esquecido, os presentes que havia trazido irrelevantes diante da torrente de julgamento profético. Aías continuou, sua voz agora mais sombria. Por causa disso, trarei desgraça sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei da família de Jeroboão todo varão em Israel, escravo ou livre. Consumirei a casa de Jeroboão como se consome o esterco, até que desapareça completamente. Os da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão devorados pelas aves do céu. O Eterno falou. A sentença era abrangente e absoluta. A linhagem real que Jeroboão havia esperado estabelecer seria completamente erradicada. A dinastia pela qual havia construído templos, estabelecido uma nova religião e comprometido sua alma não chegaria à terceira geração. Mas o profeta não havia terminado. Voltando-se para a questão imediata que havia trazido a rainha à sua porta, ele pronunciou o destino do jovem príncipe. Quanto a você, volte para casa. Quando seus pés entrarem na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da família de Jeroboão a ser sepultado adequadamente, porque nele, e somente nele, o Eterno, o Deus de Israel, encontrou algo bom na casa de Jeroboão. Um lampejo momentâneo de misericórdia em meio ao julgamento. A criança seria poupada dos horrores que aguardavam o resto da família real. Seu sepultamento digno seria tanto um sinal de favor divino quanto uma acusação final contra aqueles que permaneciam. O profeta concluiu com uma predição mais ampla que se estendeu além da família de Jeroboão até a própria nação que ele havia desviado. O Eterno levantará para si um rei sobre Israel que exterminará a família de Jeroboão. O Eterno ferirá Israel, de modo que ficará como um junco agitado na água. Arrancará Israel desta boa terra que deu a seus antepassados e os espalhará para além do rio Eufrates, porque fizeram seus postes sagrados, provocando o Eterno a ira. Entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e fez Israel cometer. A profecia traçava uma linha direta da apostasia de Jeroboão até o eventual exílio e dispersão de Israel. A religião conveniente que ele havia criado para consolidar seu poder político se tornaria o próprio mecanismo de destruição nacional. As instituições que havia estabelecido para preservar seu reino se tornariam os instrumentos de sua queda. A rainha retornou a Tirza com o coração pesado, as palavras do profeta ecoando em seus ouvidos. Quando cruzou a soleira do palácio real, exatamente como Aías havia predito, o jovem príncipe Abias expirou seu último suspiro. O som do lamento real logo preencheu os corredores do palácio, espalhando-se pela cidade à medida que a notícia da morte do príncipe herdeiro se espalhava. Todo Israel chorou por ele, conforme a palavra do profeta. A vida de Jeroboão continuou, mas sob a sombra da profecia não cumprida. Seu reinado durou 22 anos, durante os quais travou guerras, construiu cidades e consolidou seu governo. Mas a sentença permanecia, suspensa sobre sua cabeça como uma espada, aguardando sua hora. Finalmente, Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. E Nadab, seu filho, sucedeu-o como rei. O texto não fornece detalhes de sua morte, se foi pacífica ou violenta, após uma doença longa ou repentina. Mas a transição de poder para seu filho Nadab marcou o início do cumprimento inexorável da profecia de Aías. Enquanto isso, no reino sulista de Judá, Roboão, filho de Salomão, continuou a reinar em Jerusalém. Como seu rival do norte, ele também se afastou dos caminhos do Eterno, mas através de um processo mais gradual. A sequência de reis de Judá oscilou entre a fidelidade e a apostasia, um padrão que caracterizaria o reino até seu eventual exílio. Roboão fez o que era mal aos olhos do Eterno, permitindo que seu povo construísse altares nos lugares altos, pilares sagrados e postes ídolos dedicados a Deus Azerá. Mais perturbador ainda foi a introdução da prostituição ritual,
uma prática abominável associada aos cultos de fertilidade cananeus que Israel havia sido especificamente ordenado a evitar. Este declínio espiritual foi acompanhado por consequências políticas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Os tesouros do templo e do palácio real foram saqueados, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Simbolicamente, Roboão substituiu os escudos de ouro por réplicas de bronze, um emblema do declínio de Judá de seu auge sob Salomão. Roboão reinou por 17 anos antes de morrer e ser sucedido por seu filho Abias, não confundir com o filho homônimo de Jeroboão que morreu jovem. Abias reinou apenas 3 anos, continuando a apostasia de seu pai. Após Abias veio seu filho Asa, que reinou por 41 anos em Jerusalém. Diferente de seu pai e avô, Asa fez o que era reto aos olhos do Eterno, como fez Davi, seu antepassado. Ele expulsou a prostituição ritual do templo e destruiu os ídolos que seus predecessores haviam erguido. Mais notavelmente, destituiu sua própria avó Maaca da posição de rainha-mãe por ter feito uma imagem abominável de Azerá, demonstrando um compromisso com a pureza religiosa que transcendia até mesmo os laços familiares. Durante o reinado de Asa em Judá, a instabilidade política caracterizava o reino do norte. Após a morte de Jeroboão, seu filho Nadab assumiu o trono, apenas para ser assassinado após um breve reinado de 2 anos. O assassino, Baasa, filho de Aías, não relacionado ao profeta do mesmo nome, exterminou toda a família de Jeroboão, cumprindo assim a profecia que Aías havia pronunciado contra a casa de Jeroboão. Baasa reinou em Tirza por 24 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Eterno e seguiu o padrão de apostasia estabelecido por Jeroboão. E assim como Jeroboão havia recebido uma profecia de destruição familiar, Baasa recebeu uma condenação semelhante através do profeta Jeú. Eu o levantei do pó e o tornei líder sobre meu povo Israel, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez meu povo Israel pecar, provocando-me a ira por seus pecados. Por isso destruirei Baasa e sua família, e farei com sua família o mesmo que fiz com a de Jeroboão. As mesmas sementes produziram os mesmos frutos. A apostasia levou ao julgamento. A rebelião contra o Eterno levou à instabilidade política e, eventualmente, à destruição. O ciclo se repetia com uma regularidade inexorável. Quando Baasa morreu, seu filho Elá sucedeu-o no trono. Seu reinado foi ainda mais curto que o de Nadab, apenas 2 anos. Durante um banquete em que bebeu até se embriagar, foi assassinado por Zinri, um de seus oficiais militares. Zinri então destruiu toda a família de Baasa, não deixando nenhum parente homem nem amigo com vida, cumprindo assim a profecia de Jeú. Mas Zinri não desfrutaria por muito tempo dos frutos de sua traição. Seu reinado durou apenas 7 dias. Quando o exército israelita, acampado em Gibeton, soube do golpe, proclamou seu comandante Onri como rei. Onri marchou imediatamente para Tirza, e Zinri, vendo que a cidade estava perdida, entrou no palácio real, ateou fogo a ele e morreu nas chamas. O que se seguiu foi uma breve guerra civil, com metade da população apoiando Onri e metade seguindo um pretendente rival, Tibni. Eventualmente, os seguidores de Onri prevaleceram, e ele se tornou o único governante, reinando por 12 anos. Onri é mais conhecido por uma única realização: a fundação de uma nova capital. Ele comprou a colina de Samaria de Semer por 2 talentos de prata, e construiu uma cidade na colina, chamando-a Samaria, em homenagem a Semer, o antigo proprietário da colina. Esta cidade se tornaria a capital permanente do Reino do Norte, e eventualmente daria seu nome à região inteira e a seu povo. Apesar desta realização arquitetônica, espiritualmente, Onri apenas aprofundou a apostasia nacional. Onri fez o que era mal aos olhos do Eterno, e agiu mais perversamente que todos os que foram antes dele. Ele consolidou e institucionalizou ainda mais o sistema religioso corrupto que Jeroboão havia estabelecido. Após a morte de Onri, seu filho Acabe lhe sucedeu como rei de Israel. Se seus predecessores haviam estabelecido novos patamares de perversidade, Acabe estabeleceu um recorde completamente novo. Acabe filho de Onri fez mais para provocar a ira do Eterno, o Deus de Israel,
do que todos os reis de Israel antes dele. Não satisfeito em manter as práticas de adoração ao bezerro que Jeroboão havia introduzido, Acabe deu um passo ainda mais radical ao se casar com Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidônios. Sob sua influência, ele começou a servir a Baal e a adorá-lo. Ergueu um altar para Baal no templo de Baal que construiu em Samaria. Acabe também fez um poste sagrado. A introdução do culto a Baal representava uma ruptura ainda mais fundamental com a religião de Israel que as inovações anteriores. Os bezerros de ouro de Jeroboão haviam sido apresentados como representações do Deus verdadeiro, preservando pelo menos a ficção de continuidade com a fé ancestral. Mas Baal era uma divindade completamente estrangeira, associada à fertilidade, às tempestades e à agricultura nas religiões cananeias. Seu culto frequentemente envolvia práticas como sacrifícios humanos que eram particularmente abomináveis aos olhos do Eterno. Em resposta a esta escalada de apostasia, uma nova figura surgiu no palco da história: Elias, o tisbita, de Gileade. Sua entrada na narrativa é abrupta e dramática. Sem introdução ou genealogia, simplesmente aparece diante de Acabe com uma declaração que reverberaria por toda a região. Tão certo como vive o Eterno, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto por minha palavra. Com esta única afirmação, Elias lançou um desafio direto à pretensão central de Baal como Deus da tempestade e da fertilidade. Se Baal realmente controlasse os elementos e garantisse colheitas abundantes, certamente poderia anular tal maldição. A seca prolongada que se seguiu serviria como um teste público e prolongado entre o Deus de Israel e o ídolo que Acabe e Jezabel haviam introduzido. Terminada a sua declaração, Elias desapareceu tão abruptamente quanto havia chegado. O Eterno instruiu a ir para o leste, ao riacho Quirite, onde corvos trariam pão e carne 2 vezes ao dia, e onde ele beberia da água do riacho. Afastado da fúria de Acabe e Jezabel, Elias experimentou provisão milagrosa enquanto a terra que ele havia amaldiçoado começava a ressecar sob um céu sem nuvens. Com o tempo, porém, mesmo o riacho Quirite secou devido à falta persistente de chuva. Deus então direcionou Elias a Sarepta, na região de Sidom, ironicamente, o território natal da própria Jezabel. Ali, o profeta encontrou uma viúva coletando gravetos perto do portão da cidade. Traga-me um pouco de água em uma jarra para que eu possa beber, pediu Elias. E enquanto ela ia buscar a água, acrescentou, e traga-me, por favor, um pedaço de pão. A viúva respondeu com desespero, pelo Eterno, seu Deus, não tenho nenhum pão. Apenas um punhado de farinha em uma jarra e um pouco de azeite em um vaso. Estou juntando alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho, para que comamos, e depois morramos. Sua situação ilustrava vividamente a severidade da seca. Mesmo fora das fronteiras de Israel, os efeitos da escassez de chuva estavam sendo sentidos. A fome se espalhava pela região, e esta viúva estava preparando o que esperava ser a última refeição para si e seu filho. A resposta de Elias pode ter parecido insensível ou mesmo cruel. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo de pão para mim com o que você tem e traga-o para mim, e depois faça algo para você e seu filho. No entanto, ele complementou este pedido aparentemente irracional com uma promessa extraordinária. Pois assim diz o Eterno, o Deus de Israel: a jarra de farinha não se esvaziará e o vaso de azeite não secará até o dia em que o Eterno enviar chuva sobre a terra. A viúva enfrentou uma crise de fé. Deveria dar seu último alimento a este estranho com base em uma promessa que desafiava toda lógica e experiência? Seu próprio Deus, Baal, havia falhado em fornecer chuva e colheitas abundantes. Por que deveria confiar no Deus deste homem? No entanto, impulsionada por algo além de sua compreensão, talvez desespero, talvez um lampejo de fé genuína, talvez a autoridade convincente no rosto e na voz do profeta, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E tal como prometido, a jarra de farinha não se esvaziou, nem o vaso de azeite secou, conforme a palavra do Eterno falada por Elias. Dia após dia, semana após semana, o milagre continuou.
Cada manhã, a viúva encontrava farinha suficiente na jarra e azeite suficiente no vaso para mais um dia. Não havia abundância, apenas o suficiente para sustentar a vida de um dia para o outro. Mas o suficiente era, de fato, suficiente. Algum tempo depois, o filho da viúva adoeceu gravemente, até que não havia mais fôlego nele, uma descrição vívida indicando que o menino havia morrido. A viúva, em sua angústia, confrontou Elias com uma interpretação surpreendente do ocorrido. O que você tem contra mim, homem de Deus? Você veio para me lembrar de meu pecado e matar meu filho. Sua reação sugere uma crença comum de que a presença de um homem santo poderia expor pecados escondidos e trazer julgamento divino. Ela via a morte de seu filho não como um evento natural, mas como uma consequência direta da presença de Elias em sua casa. Dê-me seu filho, respondeu Elias. Tomando o menino morto dos braços de sua mãe, levou-o para o quarto superior onde estava hospedado e o deitou em sua própria cama. Clamou então ao Eterno em uma oração angustiada. Ó Eterno, meu Deus, trouxeste também tragédia a esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho. A pergunta não era um desafio à justiça divina, mas uma súplica para que Deus mostrasse compaixão e poder em uma situação desesperadora. 3 vezes Elias se deitou sobre o menino, cada vez clamando ao Eterno: Ó Eterno, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Deus ouviu a oração de Elias, e a vida do menino voltou a ele, e ele viveu. Esta ressurreição, a primeira explicitamente registrada nas Escrituras, demonstrou um poder além dos ciclos naturais de vida e morte. Nem mesmo Baal, em todas as histórias contadas sobre ele, era acreditado com tal feito. Elias levou o menino de volta à sua mãe, declarando: Veja, seu filho está vivo. A resposta da viúva revela uma transformação profunda em sua compreensão espiritual. Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Eterno em sua boca é verdade. Após 3 anos de seca devastadora, a palavra do Eterno veio a Elias: Vai e se apresente a Acabe, e enviarei chuva sobre a terra. A hora havia chegado para a resolução do grande teste entre o Eterno e Baal, quem realmente controlava os céus e a chuva. A situação em Samaria era grave. A fome se intensificara a tal ponto que o próprio rei Acabe e seu administrador do palácio, Obadias, estavam pessoalmente procurando por grama para manter vivos os cavalos e mulas reais. Foi durante esta busca que Obadias encontrou Elias. O encontro revelou uma realidade surpreendente. Mesmo na corte real, dominada pela adoração a Baal e pela influência de Jezabel, havia crentes fiéis ao Eterno em posições de influência. Obadias não era apenas um adorador secreto. Havia arriscado sua vida para esconder 100 profetas do Eterno em cavernas, fornecendo-lhes pão e água durante a perseguição de Jezabel. Quando Elias instruiu Obadias a anunciar sua presença a Acabe, o administrador do palácio hesitou, temendo, com razão, que Acabe mataria o mensageiro se Elias desaparecesse novamente. Somente após Elias jurar que se apresentaria a Acabe naquele mesmo dia, Obadias concordou em levar a mensagem. O encontro entre Acabe e Elias foi tenso e carregado de acusações. É você, perturbador de Israel? Perguntou Acabe, atribuindo a responsabilidade pela seca e fome a Elias. A resposta do profeta foi direta e corajosa: Não perturbei Israel, mas sim você e a família de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Eterno e seguiram os Baalins. Elias então propôs um teste público para resolver definitivamente a questão de qual Deus era real e poderoso. Convocou todo Israel e os 450 profetas de Baal ao Monte Carmelo. Diante da multidão reunida, apresentou um desafio claro. Até quando vocês hesitarão entre 2 opiniões? Se o Eterno é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. A resposta do povo foi reveladora. O povo não disse nada. Anos de sincretismo religioso, de tentar adorar tanto ao Eterno quanto a Baal, haviam produzido uma geração de israelitas sem convicção, sem compromisso, sem coragem para tomar posição por qualquer lado. Elias então propôs um teste para resolver o impasse. 2 touros seriam preparados como sacrifícios, um para Baal e um para o Eterno.
Nenhuma das duas partes acenderia seu próprio fogo. O Deus que responder com fogo, ele é Deus. Os profetas de Baal aceitaram o desafio e foram os primeiros. Da manhã ao meio-dia, dançaram e invocaram o nome de seu Deus. Ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta. Ninguém respondeu. Conforme o dia avançava, seu desespero crescia. Começaram a gritar mais alto e a se cortar com espadas e lanças até que o sangue jorrava sobre eles, práticas comuns nos cultos estáticos de Baal. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Afinal, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. A provocação zombeteira atingiu o cerne das pretensões teológicas dos profetas de Baal. Se seu Deus controlava o fogo e o raio, por que não poderia acender um simples altar? Se era uma divindade poderosa, por que não respondia às súplicas desesperadas de seus devotos? A zombaria de Elias sublinhava os problemas fundamentais da teologia de Baal, forçando uma resolução da questão que Israel havia evitado por décadas. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde e ainda não havia resposta para os profetas de Baal, Elias chamou o povo para perto dele. Reparou o altar do Eterno que estava em ruínas, uma representação visual do estado da adoração verdadeira em Israel. Usando 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, construiu um novo altar e cavou uma vala ao seu redor. Preparou o touro sobre a lenha e então fez algo notável. Encham 4 jarros grandes com água e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Instruiu. Ordenou que isso fosse repetido 2 vezes mais, até que a água corresse ao redor do altar e enchesse a vala. Esta ação dramática aumentou significativamente o desafio. Não apenas Elias não acenderia o fogo ele mesmo, tornaria virtualmente impossível que o fogo pegasse por meios naturais. Qualquer chama que consumisse este sacrifício encharcado seria indiscutivelmente sobrenatural. Ao contrário dos esforços extravagantes e prolongados dos profetas de Baal, a oração de Elias foi breve e focada. Ó Eterno, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo saiba que tu, Eterno, és Deus, e que estás fazendo seus corações voltarem para ti. A resposta foi imediata e dramática. O fogo do Eterno caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o solo, e lambeu a água na vala. A demonstração foi tão completa, tão magnífica, que não deixou espaço para dúvida ou interpretação alternativa. Confrontadas com esta manifestação inegável do poder divino, as pessoas caíram prostradas e gritaram: O Eterno, Ele é Deus. O Eterno, Ele é Deus. O impasse espiritual foi quebrado, a indecisão resolvida, a verdade estabelecida de maneira incontestável. Com a autoridade renovada por esta demonstração divina, Elias comandou a captura dos profetas de Baal e os executou no ribeiro de Quizon, um julgamento severo consonante com a lei mosaica contra aqueles que levavam Israel à idolatria. Com a questão de quem era o verdadeiro Deus resolvida dramaticamente, Elias se voltou para Acabe com uma promessa: vá comer e beber, pois há o som de uma chuva pesada. Enquanto Acabe ia comemorar, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e se prostrou na terra, colocando o rosto entre os joelhos em postura de oração intensa. Enviou seu servo para olhar para o mar. 6 vezes o servo voltou com a mesma resposta: não há nada. Na 7ª vez, porém, reportou: uma nuvem pequena como a mão de um homem está subindo do mar. Esta diminuta nuvem, não maior que uma mão, era o arauto da tempestade que quebraria 3 anos de seca. Elias enviou uma mensagem urgente a Acabe: prepare seu carro e desça antes que a chuva o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens, o vento se levantou, uma chuva pesada começou a cair. A promessa havia sido cumprida. A seca estava terminada. Na esteira desta grande vitória, o Eterno concedeu a Elias força sobrenatural, permitindo que ele corresse à frente do carro de Acabe por todo o caminho até Jezeel, uma demonstração final do poder divino neste dia de confronto decisivo. Quando Acabe chegou ao palácio em Jezeel,
relatou a Jezabel tudo o que havia ocorrido, incluindo como Elias havia executado todos os profetas de Baal. A reação de Jezabel foi imediata e ameaçadora. Enviou um mensageiro a Elias com uma promessa solene: que os deuses me façam o mesmo e ainda pior, se amanhã a esta hora eu não fizer sua vida como a de um deles. Apesar de sua vitória impressionante no Monte Carmelo, Elias foi tomado pelo medo ao ouvir esta ameaça. Fugiu para salvar sua vida, viajando para Berseba em Judá, depois adentrando mais um dia no deserto. Exausto física e emocionalmente, sentou-se sob um zimbro e pediu para morrer: basta, Eterno. Toma minha vida, não sou melhor que meus antepassados. Adormeceu sob a árvore, apenas para ser acordado por um toque. Abrindo os olhos, viu um anjo e, perto de sua cabeça, um bolo de pão assado sobre carvões quentes e um jarro de água. Levante-se e coma, disse o anjo. Após comer e beber, Elias voltou a dormir. O anjo voltou uma segunda vez, tocou e disse: levante-se e coma, pois a jornada é muito grande para você. Fortalecido por esta refeição miraculosa, Elias viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, onde Moisés havia recebido a lei séculos antes. No monte, Elias entrou em uma caverna para passar a noite. Ali, a palavra do Eterno veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? A resposta de Elias revelou o estado de seu coração: tenho sido muito zeloso pelo Eterno, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas com a espada. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando me matar também. Sua queixa continha elementos de verdade, mas também uma perspectiva distorcida por seu isolamento e desespero. Ele havia se tornado tão fixado em seu papel como defensor solitário de Deus que havia perdido de vista o quadro maior da fidelidade divina e o plano contínuo de redenção. O Eterno instruiu Elias a sair e ficar no monte, pois o Senhor estava prestes a passar. Um vento poderoso rasgou a montanha, mas o Eterno não estava no vento. Um terremoto sacudiu a terra, mas o Eterno não estava no terremoto. Um fogo ardeu com intensidade, mas o Eterno não estava no fogo. Após estas manifestações impressionantes veio um suave murmúrio. Quando Elias ouviu este sussurro gentil, cobriu o rosto com seu manto e saiu para ficar na entrada da caverna. A mesma pergunta veio novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias repetiu sua queixa palavra por palavra, indicando que ainda não havia superado seu desespero. Foi então que o Eterno deu a Elias uma nova comissão e uma nova perspectiva. Vá de volta pelo caminho do deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael como rei da Síria. Também unja Jeú filho de Ninsi como rei de Israel, e unja Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá para sucedê-lo como profeta. Jeú matará qualquer um que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará qualquer um que escapar da espada de Jeú. Estas instruções situavam Elias dentro de um plano divino maior que se estenderia além de seu próprio ministério. Seu trabalho não estava terminado, mas também não seria concluído por ele sozinho. Outros seriam levantados para continuar a obra de reforma e julgamento que ele havia iniciado. Mas foi a revelação final que ofereceu a correção mais direta à percepção de Elias de ser o último fiel em Israel. Ainda assim, preservei 7.000 em Israel, todos cujos joelhos não se dobraram a Baal e cujas bocas não o beijaram. Elias não era o último ou o único. Deus havia preservado um remanescente significativo de pessoas fiéis através de toda a apostasia do regime de Acabe e Jezabel. A percepção de Elias de isolamento completo era infundada, embora compreensível, dado seu confronto solitário com as forças da idolatria. Renovado por esta perspectiva, Elias partiu para cumprir a comissão divina. Encontrou Eliseu arando um campo com 12 juntas de bois, ele próprio guiando a 12ª. Sem palavras, Elias jogou seu manto sobre os ombros de Eliseu, um gesto simbólico de transferência de autoridade e uma chamada ao serviço profético. Eliseu entendeu imediatamente o significado do gesto. Deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então o seguirei, pediu. A resposta de Elias foi enigmática: vá, e volte,
pois o que fiz a você? Nem encorajando nem desencorajando a despedida familiar. Eliseu voltou para casa, sacrificou seu par de bois, usou o equipamento de arar como lenha para preparar a carne, e deu para as pessoas comerem. Então partiu para seguir e servir Elias, marcando uma transição completa de sua antiga vida como fazendeiro para seu novo chamado como profeta. Enquanto isso, Ben-Hadad, rei da Síria, montou uma coalizão militar massiva, 32 reis com ele, com cavalos e carros, e sitiou Samaria. Suas demandas a Acabe eram cada vez mais exigentes, inicialmente reivindicando apenas a riqueza e familiares mais valiosos de Acabe, mas eventualmente insistindo no direito de saquear todo o palácio e as casas dos oficiais de Acabe. Confrontado com estas exigências excessivas, Acabe finalmente resistiu. Um profeta anônimo garantiu-lhe a vitória, e uma série de batalhas se seguiu nas quais os israelitas derrotaram decisivamente os exércitos sírios muito maiores, forçando Ben-Hadad a fugir pela sua vida. Quando Ben-Hadad foi capturado, Acabe o tratou com clemência inesperada, até chamando-o de irmão e fazendo um tratado com ele. Esta misericórdia desordenada para com o inimigo jurado rendeu a Acabe uma condenação profética. Porque você libertou um homem que eu havia determinado para a destruição, sua vida pagará por sua vida, e seu povo por seu povo. Este padrão, de vitória seguida por falha moral, continuou quando Acabe cobiçou a vinha de Nabote, um cidadão comum de Jezreel. Quando Nabote recusou-se a vender sua herança ancestral, Acabe ficou emburrado com o rosto voltado para a parede como uma criança mimada. Jezabel, vendo o desânimo de seu marido e desprezando sua relutância em simplesmente tomar o que desejava, interveio com um plano sinistro. Usando o selo real, escreveu cartas aos anciãos e nobres da cidade de Nabote, instruindo-os a organizar um julgamento armado. Testemunhas falsas acusariam Nabote de blasfemar contra Deus e o rei, crimes puníveis com a morte, e o desafortunado proprietário da vinha seria executado. O plano funcionou perfeitamente. Nabote foi falsamente acusado, condenado e apedrejado até a morte fora da cidade. Quando Jezabel informou Acabe que Nabote estava morto, o rei foi tomar posse da vinha cobiçada. Mas a justiça divina não tardaria. O Eterno enviou Elias para confrontar Acabe em sua nova propriedade mal adquirida. Você matou e também tomou posse? Assim diz o Eterno: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue, sim, o seu. A condenação se estendeu além de Acabe para incluir toda a sua família. Trarei desgraça sobre você. Destruirei seus descendentes e eliminarei de Acabe todos os seus descendentes homens em Israel, escravo ou livre. A sentença sobre Jezabel foi particularmente gráfica. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Confrontado com este julgamento terrível, Acabe demonstrou arrependimento genuíno. Rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de saco e en eva cabisbaixo. Este ato de contrição levou a uma mitigação parcial da sentença. O julgamento não viria durante a vida de Acabe, mas na época de seu filho. Por 3 anos, Israel e a Síria desfrutaram de paz relativa. No 3º ano, Acabe propôs a Josafá, o piedoso rei de Judá que o estava visitando, uma expedição militar para recuperar Ramote-Gileade dos sírios. Josafá concordou em princípio, mas como um adorador fiel do Eterno, insistiu em primeiro buscar a palavra do Eterno antes de proceder. Acabe reuniu cerca de 400 profetas que unanimemente o encorajaram a atacar, prometendo-lhe vitória garantida. Mas Josafá, sentindo algo errado neste apoio unânime, perguntou: não há mais nenhum profeta do Eterno de quem possamos inquirir? Com relutância, Acabe mencionou um último profeta, Micaías, filho de Imlá. Eu o odeio porque ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas sempre mal, reclamou Acabe, revelando seu desejo por profetas que refletissem suas preferências em vez de comunicarem a vontade divina. Quando Micaías foi trazido, inicialmente deu um apoio sarcástico ao plano: ataque e seja vitorioso, pois o Eterno entregará a cidade nas mãos do rei. A entonação deve ter tornado seu sarcasmo óbvio, pois Acabe imediatamente exigiu a verdade. A visão profética que Micaías então compartilhou era sombria.
Viu todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, uma imagem de derrota e abandono. Mais incriminador ainda, Micaías revelou uma visão da corte celestial onde um espírito mentiroso havia sido designado para enganar Acabe através de seus profetas lisonjeiros. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas, declarou Micaías. O Eterno decretou desastre para você. Enfurecido por este prognóstico sombrio, Acabe ordenou que Micaías fosse preso até meu retorno seguro. O profeta teve a última palavra, no entanto, se você de fato retornar com segurança, o Eterno não falou através de mim. Apesar deste aviso claro, Acabe prosseguiu com o ataque, tomando a precaução de se disfarçar enquanto Josafá usava suas vestes reais. A batalha foi intensa, e apesar de suas precauções, uma flecha atirada ao acaso encontrou seu alvo, penetrando na armadura de Acabe entre as juntas da couraça. Mortalmente ferido, Acabe permaneceu em seu carro de batalha para não desmoralizar suas tropas, apoiando-se em seu carro, de frente para os arameus. Ao pôr do sol, o grito ecoou pelo campo de batalha: cada homem para sua cidade, cada homem para sua terra, pois o rei está morto. O carro ensanguentado de Acabe foi levado a Samaria, onde lavaram o carro no tanque de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, um cumprimento literal da profecia de Elias sobre seu fim. Sua morte marcou o fim de um capítulo sombrio na história de Israel, mas não o fim do ciclo de apostasia e julgamento que havia definido o Reino do Norte desde sua fundação. Seu filho Acasias o sucederia brevemente, continuando os padrões pecaminosos estabelecidos por seu pai, seguido por seu irmão Jeurão. A linhagem de Acabe continuaria por apenas mais uma geração antes de ser violentamente exterminada por Jeú, cumprindo assim completamente a profecia pronunciada contra a casa de Acabe. Reflexões finais. Assim termina nossa jornada através dos tumultuados anos dos reinos divididos de Israel e Judá. O que começou com tanto esplendor sob Davi e Salomão, um reino unificado abençoado por Deus, respeitado por nações vizinhas, centrado na adoração ao único Deus verdadeiro, desintegrou-se através de gerações de desobediência, idolatria e traição. A nação escolhida por Deus para ser luz para os gentios havia se tornado tão corrupta quanto as culturas que deveria ter influenciado. Esta narrativa profundamente humana oferece 3 lições que transcendem seu contexto histórico e falam diretamente às nossas próprias lutas espirituais hoje. Primeiro, a obediência parcial é, na verdade, desobediência. Muitos dos reis de Judá fizeram o que era certo aos olhos do Eterno, mas com ressalvas significativas. Como Josafá, que serviu a Deus fielmente mas não removeu os altares nos lugares altos, eles comprometeram-se em questões que pareciam menores ou politicamente inconvenientes. Estes compromissos aparentemente pequenos abriram a porta para desvios maiores nas gerações seguintes. Quando permitimos exceções à obediência em nossas próprias vidas, áreas que consideramos muito difíceis, muito pessoais ou muito arraigadas para submeter a Deus, estabelecemos precedentes que podem eventualmente corroer toda a nossa caminhada espiritual. Segundo, a liderança molda culturas inteiras para o bem ou para o mal. Os reis que adoraram falsos deuses não arruinaram apenas suas próprias vidas, mas desviaram nações inteiras. Jeroboão não é lembrado principalmente por suas realizações políticas ou militares, mas pelo epitáfio recorrente: os pecados que cometeu e fez Israel cometer. Nossas escolhas raramente afetam apenas a nós mesmos. Como pais, líderes, mentores e influenciadores, nossas decisões espirituais moldam as crenças e práticas daqueles que nos seguem. A responsabilidade é enorme, mas também o potencial para impacto positivo. Assim como Asa moldou uma geração para a justiça ao derrubar os altares pagãos e remover sua própria avó da posição de rainha-mãe por causa da idolatria, podemos estabelecer padrões de integridade que inspiram outros a seguir o caminho da verdade. Terceiro, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Mesmo nas mais profundas trevas da idolatria sob Acabe e Jezabel, o Eterno manteve 7.000 em Israel, todos cujos joelhos não se dobraram a Baal. Quando Elias acreditava ser o único fiel restante, Deus lhe mostrou que sua percepção de isolamento era incorreta. Ao longo da história,
mesmo nos períodos mais sombrios de apostasia cultural e corrupção institucional, Deus sempre preservou um povo para si, frequentemente escondido, raramente poderoso pelos padrões mundanos, mas inabalável em sua devoção. Este princípio deveria nos dar grande coragem hoje. Não importa quão hostil nossa cultura possa parecer à fé verdadeira, não estamos sozinhos. O Deus que preservou os 7.000 nos dias de Acabe continua a sustentar testemunhas fiéis em cada geração. Quando examinamos nossas próprias vidas à luz desta história antiga, devemos fazer perguntas incisivas. Estamos construindo altares divididos, tentando servir simultaneamente ao Deus vivo e aos ídolos de nossa cultura? Estamos liderando aqueles sob nossa influência em direção a uma fé autêntica ou a compromissos convenientes? Em momentos quando nos sentimos isolados em nossa fé, lembramos que nunca estamos sozinhos na fidelidade? O Deus que respondeu com fogo no Monte Carmelo ainda responde hoje às orações sinceras de seu povo. O Deus que falou no suave murmúrio após as demonstrações impressionantes de poder ainda fala aos corações que se aquietam para ouvir. E o Deus que ofereceu a Acabe uma oportunidade de arrependimento, mesmo após anos de rebelião e idolatria, ainda estende misericórdia a todos que se voltam para ele com corações sinceros. A maior lição desta narrativa não é o fracasso humano, mas a fidelidade divina, um Deus que continua a trabalhar seu propósito redentor mesmo através de instrumentos imperfeitos e circunstâncias desesperadoras. É esta verdade duradoura que faz desta história não apenas um relato histórico de eventos passados, mas uma palavra viva e relevante para nós hoje. Agradeço sinceramente por me acompanharem nesta jornada através das páginas da história bíblica. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, adoraria conhecer suas perspectivas pessoais nos comentários abaixo. Qual aspecto desta história ressoou mais profundamente com você? Qual personagem, seja rei, profeta ou uma das figuras menores como a viúva de Sarepta ou Obadias, lhe trouxe maior inspiração ou reflexão? Não se esqueça de se inscrever no canal Historias da Bíblia para continuar explorando as narrativas ricas e transformadoras das Escrituras. Até nosso próximo encontro nas páginas sagradas.